E aí, pessoal, beleza? Vamos conversar um pouquinho mais hoje? Vamos conversar sobre Odebrecht, Operação Lava Jato. O que vocês acham? Cada vídeo que chega, eu tô adiando cada vez mais os três pontos lá, né? Os três pontos importantes para falar sobre o Brasil, sobre geopolítica, o que afeta o Brasil, né? Eu tinha comentado da criação das narrativas criadas da Segunda Guerra Mundial até hoje. Tinha falado da atuação da mídia no Brasil, como ela passa a informação de maneira alterada, né, para o cidadão brasileiro, e principalmente a intervenção, a invasão cultural norte-americana. Volto a dizer, não sou contra. Assisto filmes, séries, bandas, músicas desse país, mas sempre com olhar crítico. Esse é o importante. Não só dos Estados Unidos, olhar crítico de tudo que vem dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Rússia, de todo o continente europeu, Oriente. Cara, você tem que olhar tudo com um olhar crítico. E principalmente que é criado aqui também, para não te enganar. Mas vamos lá, vamos deixar isso aí um pouco mais para frente. Isso aí vai dar muito pano para manga, vai dar muita história, vai deixar muita gente triste porque tem o seu paizinho de estimação, vai ser criticado aí, mas faz parte, né? Mas é bom ter essa visão, é bom ter essa crítica para a gente poder debater um Brasil soberano, debater o nacionalismo, o trabalhismo, que é o que faz, que é o que move esse país. Mas a gente está perdendo esse costume, a gente está perdendo o hábito, né, de defender com unhas e dentes o nosso país, de defender o nosso trabalhador, os movimentos que tem por aí, falsos movimentos, né, importados aí desses países de fora, principalmente dos Estados Unidos e Europa, Europa Ocidental, é claro, que só vem para fazer causar o racha no nosso país e a maioria não está percebendo. Mas eu sei que a investida deles é complicada, é pesada, né? Vem através da mídia, vem através da internet, da tecnologia, dos programas de televisão, é viciante, né? O pão e circo. A gente tem que sair desse meio e partir para o olhar mais crítico das coisas. Mas vamos lá, vamos falar de. Até balançou aqui o celular, foi mal, eu me empolgo. Mas vamos falar aí de Odebrecht e Operação Lava Jato. O que vocês acharam da atuação dos membros da Operação Lava Jato no que diz respeito ao Odebrecht? Vamos lá. O que ocorreu no período de investigações? Foi encontrado nas planilhas da Odebrecht, em transações bancárias, nas contas bancárias, transações eletrônicas, todo tipo de desvio, foi encontrado indícios de propina, vários dos executivos da Odebrecht e membros do governo, membros de estatais ligadas ao governo, todos ligados à área da construção civil, de infraestrutura, todos que foram investigados acabaram entregando, né, que teve caso de propina, teve caso de desvio, e membros não só da Odebrecht, né, das diretorias, como de outras empresas, órgãos, países, né, não só órgãos nacionais, da esfera estadual e federal no nosso país, como também de outros países, né? A Odebrecht é uma gigante, desde 1944 atuando na construção civil. Veja, 1944 atuando em todo o continente americano, não só no Brasil, em vários países, inclusive nos Estados Unidos, que incomodou muito os Estados Unidos, países da África, Oriente Médio, da Ásia. Então a Odebrecht ela fez muitos contratos mundo afora e ela começou também a atuar em vários setores de tecnologia e desenvolvimento que incomodou muita gente e a alavancar o Brasil a muito além do que nós podíamos imaginar e esperar. Nós não deveríamos estar na situação que estamos hoje com empresas iguais à Odebrecht e os acordos que estavam fazendo. Mas vamos lá, vamos voltar à parte da corrupção. Sim, foram encontrados indícios, sim, todos os executivos, cerca de 70, 75 executivos, mais ou menos, incluindo os donos, eu tenho que falar um pouquinho mais, né, lento, né, eu falo muito disparado e de repente vocês não entendem direito. Vamos lá, vou tentar corrigir. De 70 a 75 executivos, incluindo os donos da empresa, indiciados, sendo investigados, interrogados, e praticamente todos eles entregaram ouro. Na época não, logo após muitas denúncias, né, que as investigações teriam sido forçadas,
que eles tinham ultrapassado os limites do que deveria ser a investigação, tendo coação, ameaça, e muitos executivos da Odebrecht falaram que foi ultrapassado esse limite, que eles foram coagidos a admitir. Independente disso, para frente eu comento mais, mas independente disso, foram encontrados indícios. Mas qual que é o grande problema que ocorreu na Lava Jato com relação ao Odebrecht? Passados alguns anos das delações premiadas, perdão, das delações premiadas, da entrega de todos os dados, das planilhas, né, onde continham lá os dados de propina e desvio, o STF veio e anulou tudo. Os executivos já estavam soltos devido às delações, né? Fizeram acordos, então as penas caíram drasticamente, teve regime de detenção em aberto, né? regime de uso de tornozeleira eletrônica, né? Isso é uma maravilha para eles. Então todo mundo ficou em casa. E os poucos que estavam presos, aos poucos foram sendo soltos. Hoje não tem ninguém preso. E qual a conclusão que a gente chega disso? Apesar de todo o carnaval, todo o auê que fizeram, o maior prejudicado de tudo isso foram, em primeiro lugar, os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores da Odebrecht. Porque veja, se departamentos de executivos, cargos de diretoria estavam envolvidos em propina, estavam envolvidos em obra superfaturada no Brasil e fora do Brasil, por que eles não continuaram presos? E por que o auxiliar de pedreiro, o pedreiro, o assentador de cerâmica, de azulejo, o eletricista, o técnico lá de construção civil, o técnico de edificações, o próprio engenheiro, os arquitetos, por que esse pessoal teve que perder o emprego? Por que eles perderam o trabalho? Nas sedes administrativas, por que o pessoal do escritório teve que perder emprego? Por que o pessoal do café operacional, o pessoal da limpeza, do café, da área de conservação, zeladoria, portaria, segurança, por que eles perderam emprego, todo esse pessoal? Empregos bons. Quantas famílias não ficaram aí à mercê da crise e do desemprego devido a essa ação calhorda, pilantra desse judiciário, desses juízes da Lava Jato, que soltaram os executivos, que o próprio STF cancelou, anulou as provas, porque assim, as provas existiram, só que eles anularam porque disseram que os juízes adquiriram de maneira não muito convencional, faltou uma vírgula aqui, um ponto ali. Então veja, o fato do modo como foi adquirida a prova, ele foi diminuído em relação à prova em si, que comprova a falcatrua dos executivos. Então, veja, se houve erro, e houve erro do pessoal da Lava Jato, independente de qualquer coisa, que esses canalhas da Lava Jato pagassem, respondessem criminalmente, juridicamente, perdessem mandato, perdessem cadeira, perdessem tudo. Mas os envolvidos na corrupção da Odebrecht deveriam pagar, os executivos, os donos da empresa, que elegessem dentro da cadeia ali, dentro dos funcionários, os de cargo mais alto, que se fizesse uma eleição, que se promovesse eles, que fosse feita, buscasse alguma parceria com o próprio governo, colocassem gestores, enfim, que se fizesse. Ah, não está na Constituição. Cara, dá um jeito, porra. Muda isso. A Odebrecht é uma empresa importantíssima para o Brasil e para o que ela vinha desenvolvendo. Então, vamos lá. Voltando às questões que eu pus agora há pouco, alguns momentos atrás. Por que a massa trabalhadora da Odebrecht teve que pagar pelo erro dos executivos e donos da empresa? Resumindo, né? Que a revolta é tanto que a gente acaba falando e vai dando mais revolta, vai dando mais raiva. Então veja, os trabalhadores pagaram pelo erro dos patrões. Simples assim. Agora vamos falar de Odebrecht, vamos esquecer um pouquinho, vamos deixar um pouquinho de lado a falcatrua, a corrupção, a propina. Vamos falar do que a Odebrecht fazia. Não era só construir prédio, não era só construir ponte, instalação, fundação, tudo que é relativo à área da construção civil. A Odebrecht tinha um grande envolvimento com o desenvolvimento do Brasil, não só na área da construção civil, como na área petroquímica, em parcerias com a Petrobras.
muitos projetos, grande desenvolvimento na área de defesa do nosso país. Ela comprou, adquiriu uma empresa chamada Mectron, se não me engano, por volta do ano de 2010, 2011, que é voltado para a área de defesa, radares e mísseis. Então, uma empresa robusta, de porte, que seria muito importante para a defesa do nosso país. E principalmente hoje, em dias de invasão, hoje tem um bando de maluco aí vindo lá do norte, querendo invadir tudo que é país. Já ameaçaram a gente, né? Veja, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui. Quais foram os principais motivos das investidas dos Estados Unidos no Iraque e agora no Irã? O Iraque diz que tinha arma biológica, entre outras. No Irã, arma nuclear. E eles usam sempre esse argumento. Na década do final da década de 60 até mais ou menos ali meados dos anos 80, os governos militares, né, que seria mais ou menos entre Geisel e Figueiredo, tinha projeto de desenvolvimento de mísseis, de foguetes, quer dizer, com a então União Soviética. E veja só, você que se diz petista, pessoalista, que se diz até comunista, né, mas não sabe porra nenhuma de comunismo, né? Abraça a doutrina woke vindo lá dos Estados Unidos, aquela merda que não tem nada a ver com comunismo, com socialismo e o caralho. E você de direita, que odeia o comunismo, que odeia a União Soviética, hoje Rússia, odeia a China, durante governos militares, eles fizeram acordos com a União Soviética, o bicho-papão lá do leste europeu. Olha só que beleza. Isso é história, você não vê. Então veja, por que foi feito isso? Principalmente a partir do governo Geisel, ele começou a cortar várias relações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a cada segundo, vinha interpelar o Brasil, vinha com sanções, queria dificultar a aquisição de equipamentos, tanto dos Estados Unidos quanto de parceiros europeus, na construção, na melhoria na área industrial brasileira e principalmente na área de defesa. Geisel já sabia o que poderia vir pela frente. Com os Estados Unidos barrando, sancionando, bloqueando, onde que ele foi buscar? União Soviética. Estava ali. Mas com o passar dos anos, passou a década de 60, 70, Guerra Fria, foi chegando nos anos 90, então a União Soviética foi enfraquecendo, queda do Muro de Berlim, o lado comunista, né, do leste europeu ruiu, a União Soviética acabou, se dissolveu em várias outras nações, manteve a Rússia ainda gigante, mas porém não era a mesma da época da União Soviética, do início da Guerra Fria. Teve muita interferência, né, dos ocidentais, dos próprios norte-americanos. Então tudo foi por água abaixo. Mas independente disso, nesse período militar, empresas como Ingesa, Avibras, Avibras e outras empresas seguiram forte no desenvolvimento de foguetes. Tinha projeto do VLS, que seria um foguete com intenção de orbitar o nosso planeta, e lançamento de satélites. Seria o primeiro satélite nacional, o primeiro satélite brasileiro. Os Estados Unidos ia perder aí um grande cliente com relação à dependência de geoprocessamento, georreferenciamento, não ia ter mais aquele mapeamento totalmente deles, né, dependendo do GPS. Nós seríamos independentes e teríamos total administração do nosso espaço. Quer dizer, total não digo, né, porque os Estados Unidos está sempre lá. E a gente tem sempre um bando de filho da puta nos governos aí para sentar no colo dos norte-americanos. Essa que é a merda. Mas voltando, a Odebrecht tinha um projeto junto com a Marinha do Brasil, a Odebrecht tinha um projeto junto com a Marinha do Brasil para desenvolver submarinos, tanto o submarino convencional quanto o submarino nuclear. Submarino nuclear, né? Então o pessoal já pensa em Chernobyl, meio ambiente, toda essa merda toda. Veja, países do mundo inteiro que têm a capacidade de trabalhar com energia nuclear, eles têm um ganho de energia e economia gigantesco, desde que siga rigorosamente as normas de contenção, as normas de segurança. O Brasil tem esse domínio. Só não seguiu em frente porque foi barrado. E muita gente no governo foi pago, em todos os governos foi pago para que isso se mantivesse barrado. Então, a Odebrecht tinha esse projeto com a Marinha do Brasil,
tinha projeto junto com a Mectron e o Exército Brasileiro para desenvolvimento de mísseis, radares, não só com o Exército quanto com a Aeronáutica. Tinha parceria gigantesca com a Petrobras na área de petroquímica. Cara, imagina, Odebrecht com Petrobras. Toda a parte de insumo na área de petróleo, nós teríamos domínio, nós seríamos totalmente dependentes. Tanto que foi desenvolvido produtos sustentáveis, por exemplo, produto oriundo do petróleo, porém biodegradável. Chegaram-se a essa tecnologia através dessa parceria. Então vejam, eu pergunto para vocês, no período da Operação Lava Jato, um pouco além, quando começou todas as denúncias, né, de coação, de forçação de barra com relação aos executivos para se entregarem, também começou a surgir as denúncias, né, de envolvimento, não só da equipe da Lava Jato, como o seu principal ator, que era o então o juiz Sérgio Moro, esse entreguista desgraçado, que acabou com a Odebrecht, um dos que ajudou. Mas ele é só um marionete, só um boneco a serviço dos Estados Unidos. Esse cidadão foi inúmeras vezes para os Estados Unidos. Ele foi filmado, foi flagrado entrando no prédio do FBI para receber lá instruções de como atuar aqui dentro do Brasil. Um entreguista, né? Como é que se pode confiar, votar num cara desse? Tanto que ele e toda a equipe dele, da Lava Jato, boa parte, além da coação, além de adquirir divisas aí, que ele foi denunciado, não sei o que eu estou falando, mas ele foi denunciado de ter feito isso. Veja, todos eles fizeram promoção política, tanto que o próprio Sérgio Moro virou ministro do Jair Bolsonaro, e depois que saiu, né, brigaram entre eles, né, cobra com cobra não dá certo, se manteve na política e ainda pleiteia, né, para frente aí, ele tem a intenção de novos cargos e se manter na política. É claro que vai, né, tem gente para votar em tudo, gente para votar em Moro, em Lula, Bolsonaro e toda essa merda que tá aí. Mas enfim, ele era um total agente dos Estados Unidos, entregava todas as informações para o patrão dele lá, patrão norte-americano, independente se é democrata ou republicano, esse é o papel deles. É fazer com que o Brasil, empresas de alavancagem do Brasil sejam travadas, pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento do Brasil sejam travadas e que o Brasil não siga em frente. Eu falei agora há pouco de energia nuclear e não tem como falar agora porque isso aí vai dar um vídeo gigantesco. Eu já estou aqui com quase 18 minutos. Você vê como o tempo voa quando o assunto é bom. Mas veja, para falar de energia nuclear, eu vou ter que falar do Almirante Otto. Já outros programas aí, outros canais aí, muito maiores, com maior capilaridade, com muito mais projeção, né? Eu estou começando agora, não sei quem são, nem sei, mal sei quem são as pessoas, eu sei algumas, né, que já viram meus vídeos, mandaram um joinha aí, agradeço, mas a gente tem que propagar mais, minha gente. A gente tem que compartilhar isso daí, divulgar, conversar. Dê o joinha, siga o canal e vamos conversar mais sobre soberania, sobre nacionalismo e o trabalhismo. Mas voltando, se você fizer pesquisas como eu fiz, novamente peço para vocês, pesquisem. Esquece um pouquinho, deixa de lado dancinha do TikTok, tigrinho, novela, BBB, essa merda desse jogo ruim do caramba da Copa, esse bando de perna de pau vendido, que só estão ali para marcar ponto, eles ganham milhões, estão um pouco se cagando para cada nação. Mas enfim, perde um pouquinho de tempo, faça uma pesquisa, pesquise lá sobre a Odebrecht, pesquisa sobre a Operação Lava Jato, sobre o Brasil nos governos militares, dos períodos mais nacionalistas dos governos militares, foi o final. Governos que fizeram acordos com países que até então era dito como tabu. Ah, não, você não pode chegar junto dos comunistas. Não, não pode porque eles têm tecnologia, eles têm acordo melhor do que os norte-americanos. Então veja, façam suas pesquisas, tragam aqui, vamos debater, vamos conversar. Voltando a falar da energia nuclear, vou fazer mais vídeos aí comentando sobre desenvolvimento nuclear, sobre armamento, sobre pessoas no Brasil, homens, não só da área militar, quanto da área civil, pessoas visionárias que tinham em mente um Brasil soberano, mais potente, com condições de se defender, com sistemas aí de energia mais econômica, mais limpa, uma indústria efetivamente participativa,
com que os trabalhadores brasileiros pudessem não só trabalhar dentro delas, como proporcionar uma vida melhor para eles, para os seus filhos e, enfim, para o Brasil inteiro. Não só para o Brasil, para toda a América Latina. Porque veja, os países em volta da gente, todos os nossos vizinhos aí, todos se beneficiariam com o crescimento do Brasil, desde que o Brasil pare de babar ovo sentar no colo dos Estados Unidos, pare de babar ovo dos europeus. É isso, minha gente. Esse vídeo aí já chegou a 20 minutos, tá ótimo, consegui manter mais ou menos o mesmo tempo do vídeo anterior, e a tendência é que fique nisso. Se eu conseguir manter certa coesão para ficar até um pouquinho mais curto, ser um pouquinho mais direto ao ponto, sem ficar muito atropelado, tá ótimo. E esse é o vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês, quem viu aí o vídeo, quem vai ver. Mas vamos repercutir o vídeo, vamos mandar mais aí, beleza? Esse é o terceiro já, galera, terceiro que eu tô fazendo. Então logo lá eu quero, com menos tempo, quero já mandar o quarto vídeo. Fechou? Então, boa noite, até mais. Nos vemos no próximo vídeo.